galerinha! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como é que constrói um círculo trigonométrico. É isso mesmo! Bom, pessoal, no ensino médio eu tinha muita dificuldade de encontrar os valores de alguns ângulos. Por exemplo, se num exercício perguntasse qual é o cosseno de 225, ou qual o seno de 150, ou qual a tangente de 120, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir guardar todos esses valores? Foi aí, pessoal, que eu descobri que esses valores são correspondentes aos valores dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60, que são aqueles que a gente já conhece. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como construir o círculo trigonométrico e encontrar quem são os valores correspondentes a esses ângulos notáveis. Então, eu fiz um círculo trigonométrico aqui e eu já coloquei alguns valores que nós conhecemos. Por exemplo, coloquei que aqui é 0 graus, que aqui é 90 graus, e 90 graus a gente pode escrever como π sobre 2, que aqui é 180 graus, ou π, que aqui é 3π sobre 2, referente a 270 graus, e aqui também 2π 360 graus. Aí, pessoal, eu coloquei para vocês aqui no primeiro quadrante os ângulos notáveis, que são de 30, 45 e 60 graus. Então, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Como eu sei? Π não é 180? 180 dividido por 6 dá 30. Depois do 30 graus vem 45 graus. Por quê, gente? Eu respeito pelo transferidor, ó. Esse ângulo é de 30 graus, esse ângulo é de 45, esse é de 60, esse é de 90, certo? O ângulo de 45, em radianos, ele pode ser escrito como π sobre 4. E o ângulo de 60 em radianos é a mesma coisa que π sobre 3. E eu coloquei em radianos, pessoal, porque a dica que eu vou dar para vocês, a gente coloca todos os ângulos correspondentes aos notáveis em radianos e depois transforma para graus. Bom, então vamos começar lá pelo 30. Eu construí um retângulo para cada ângulo, não sei se vocês repararam. Eu peguei esse 30 que estava aqui e segui uma reta até no segundo quadrante, depois no terceiro quadrante e no quarto quadrante. E aí vocês conseguem lembrar da musiquinha de Escravos de Jó? Conhecem? Tira, põe. Lembra dessa musiquinha? Então nós vamos usar ela para conseguir colocar todas as informações no meu círculo trigonométrico. Então qual é a musiquinha? Tira, põe, não deixa dobrar. Então no segundo quadrante eu tiro, no terceiro quadrante eu ponho e no quarto quadrante eu não deixo dobrar. Então vamos lá. Π sobre 6. Aqui não é 6? Vou tirar. Tira 1 aqui do 6, não fica 5? Então aqui, ó, 5π sobre 6. No terceiro quadrante eu ponho. Eu tenho 6 aqui no denominador, aumenta 1, não fica 7? Então, 7π sobre 6. No quarto quadrante, eu não deixo dobrar. Qual é o dobro de 6? Não é 12? Então, eu não posso deixar dobrar, eu deixo um a menos. 11π sobre 6. Então, vamos retomar? Ó, π sobre 6, tira 5π sobre 6, põe 7π sobre 6, não deixa dobrar 11π sobre 6. Agora, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa com os ângulos de 45 e 60, só que em radianos. Fiz o retângulo aqui do 45, certo? Então, nós vamos aqui, ó, tira, era 4, tiro 1, fica 3. Deixa eu usar o verde. 3π sobre 4. No terceiro quadrante, põe. Era 4, coloco 1, vai ficar 5. 5π sobre 4. E no último quadrante, não deixa dobrar. O dobro de 4 não é 8? Não deixa dobrar 7π sobre 4. E vamos fazer a mesma coisa com o de 60, certo? Então, olha só. Fiz o retângulo aqui, tá? E aí eu vou colocar os correspondentes aqui em radiano, usando tira, põe, não deixa dobrar.
Então, tira, era 3, vai ficar 2. 2π sobre 3. Põe no terceiro quadrante. Era 3, coloca 1, vai ficar 4π sobre 3. Não deixa dobrar. O dobro de 3 não é 6? Não deixa dobrar, 1 a menos, 5. 5π sobre... Deixa eu pôr ele aqui, ó. 5π sobre 3. Pronto, pessoal. Eu já montei o meu círculo trigonométrico todo em radianos. Agora, eu vou substituir no π 180 e descobrir quanto é isso em graus. Bom, pessoal, aqui eu já coloquei todos os valores dos ângulos. Que jeito? 2π sobre 3. Eu fiz 2 vezes 180 dividido por 3, que deu 120. Fiz isso com todos os valores em radianos. Então, o que a gente descobriu, pessoal? Que o ângulo de 150, tá? Ele é correspondente ao de 30. O de 210 é correspondente ao de 150 e ao de 30. E o 330 também. Isso significa que eles têm o mesmo valor. O que vai diferenciar? Vai diferenciar se é seno, cosseno ou tangente. Por quê? Porque o seno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. E negativo no terceiro e no quarto. Então, se for seno, o meu valor de seno de 30 e de seno de 50 são os mesmos, positivos. E o meu valor de seno de 210 e de 330 são os mesmos que o de 30, só que negativo. E o mesmo vai valer para cosseno, que tem o primeiro e o quarto quadrante positivo, o segundo e o terceiro negativo, e a tangente, que tem positivo no primeiro e no terceiro, negativo e negativo no segundo e no quarto. Então, o que vai alterar dos valores, pessoal, são os sinais, conforme se ele é seno, cosseno ou tangente. Continuando aqui, os ângulos correspondentes ao de 45 são os de 135, de 225 e de 315. O que vai alterar são os sinais conforme eu peço, se é seno, cosseno ou tangente. Seno, positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Cosseno, positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. E a tangente, positivo no primeiro e no terceiro, negativo no segundo e no quarto. O ângulo de 60 é correspondente ao de 120, de 240 e de 300. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem todos os valores dos ângulos notáveis e as suas correspondências, fica mais fácil conseguir resolver os exercícios de seno de 225, cosseno de 240, seno de 120, tangente de 150. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!